E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu decidi fazer um agrado, porque vocês, assim, um de vocês disse que tá com saudade de me ver. E aí a minha câmera, ela tá bugando com o Camtasia, que é o programa que eu uso para gravar o vídeo, mas aí eu peguei esse aplicativo aqui de câmera do Windows mesmo, só para vocês darem uma olhada na minha cara. Então, obviamente eu não faço questão de aparecer nos vídeos por isso, porque eu tô com essa cara de acabado aqui, de mendigo. Mas o vídeo de hoje, ele vai ser muito bacana no sentido de que, primeiro, eu vou compartilhar uma coisa que eu estou fazendo da minha vida com vocês. E talvez vocês não queiram fazer o que eu estou fazendo da minha vida, mas eu vou apresentar uma plataforma muito legal. Eu vou apresentar para vocês os meus concorrentes, as pessoas que estão aqui para competir comigo. E do fundo do coração eu quero muito que vocês, de repente, vejam vantagem nisso. Então, basicamente, hoje a gente vai falar sobre a minha jornada iniciada no russo. Não é no servidor russo de Lost Ark, é no russo mesmo. Por que eu decidi fazer isso comigo mesmo? E depois a gente vai falar sobre essa plataforma de estudo de idiomas. Pois bem, eu andei vendo algumas coisas interessantes do tipo quantas horas eu demoraria mais ou menos para aprender russo, de acordo com alguns estudos, com a base que eu tenho e com um certo jeito que eu acho que eu tenho para aprender idiomas. Eu acho que eu consigo aprender russo em cerca de 1000 horas. Você fala, porra, estudar 1000 horas é coisa demais. Sim, é coisa demais. E chinês? Chinês é outro idioma que eu odeio, mas que eu acho que eu vou ter que aprender. Para chinês, o negócio é mais sério, são 2500 horas. E aí você fala, você é doido? Chinês é difícil demais e 2500 horas é muito tempo. Sim, quantas horas Fausto tem de BDO? Mais de 14.000 horas. Tudo bem que dessas 14.000 horas, só uns 15% dessas 14.000 horas foram jogando ativamente. A grande maioria das vezes foi AFK, ou enquanto eu dava aula eu fico fazendo aquela coletinha básica, aquela coisa que eu gosto de fazer, e é uma coisa que tem que ser o Black Desert. Não dá para eu dar aula jogando Lost Ark, porque a coordenação que me demanda e a atenção que me demanda, a mecânica dos mobs, uma série de coisas, a leitura, aproveitar a história, é uma coisa que não dá pra fazer enquanto eu trabalho. Então, para jogar Lost Ark, eu tenho que deixar de fazer qualquer outra coisa, deixar de ficar com a minha família, deixar de ler as coisas que eu gosto, ver as coisas que eu gosto de ver. E eu precisaria me dedicar completamente a isso. E aí pensei comigo mesmo, ora, se eu tenho 14.000 horas de Black Desert, 15% das quais devem ser ativas, que dá mais ou menos umas 2.000 e poucas horas aí, por que é que eu não direciono isso para alguma coisa que me dê utilidade na vida? Não vou estudar espanhol porque eu não gosto, não vou estudar francês porque eu não vejo grande utilidade, porque quando eu coloco algum noticiário em francês, eu não consigo entender tudo, mas eu não posso ser enganado também. Por exemplo, se eu tiver um tradutor, se eu tiver legendas num vídeo em francês, pelo fato das nossas raízes serem latinas, eu consigo validar a legenda. O que é validar a legenda? Eu consigo ler a legenda e falar assim, não, de fato o que eles estão conversando é isso daí mesmo, porque eu estou conseguindo captar aí uns 10, 15% do vocabulário. E uma coisa que me incomodou muito na semana passada, lembra daquele vídeo bacana que eu fiz? Lembra que eu falei para vocês assim, que eu tinha ficado a noite inteira estudando sobre Ucrânia, Rússia? Encontrei muito vídeo legendado e muito vídeo legendado em inglês, e eu descobri que eu tenho ranço de não entender absolutamente nada do que está sendo dito. Eu não consigo não entender absolutamente nada do que está sendo dito. Por quê? Porque eu estou mal acostumado. Por que estou mal acostumado? Porque tudo que eu escuto ou é inglês ou é japonês, que eu consigo entender. Chinês eu não gosto e não assisto. Mas eu preciso começar, inevitavelmente eu preciso começar, e aí quando eu escuto espanhol, italiano, francês, eu consigo me situar ali. E aí falei, cara, eu vou estudar Rússia porque eu acho que está tendo uma mudança de centro de poder no mundo. Não que eu acho que Rússia vai superar os Estados Unidos, não será a Rússia, será a China. Não que eu acho que vai haver guerra, não vai haver guerra, mas justamente assim, para entender o outro lado, entender a outra versão, porque o que a mídia ocidental faz com o Brasil? E com os Estados Unidos, a gente desumaniza o russo. Isso é péssimo. Por que a gente desumaniza o russo e desumaniza o chinês? Quando a gente fala de americano, a gente tem um monte de séries, filmes, seriados. Cara, é impossível você odiar os Estados Unidos depois de assistir 3 Homem-Aranha apontando um pro outro. Você fala, caralho, mano, que carinho que eu tenho por essa nação. Mesmo que você saiba que aquele
aquele filme dos 3 Homem-Aranha, dos 3 Miranha, é uma fantasia e que as barbaridades que o Biden e as rádios compradas dizem a respeito de tudo que está acontecendo, mesmo que você saiba que ali também é ficção. Mas, minto, mesmo que você pense que aquilo que está sendo dito é verdade. Me atrapalhei aqui, gente. Eu trabalhei demais hoje. Eu trabalhei pra caramba hoje. E eu tô estudando pra caramba também. Então, me desculpem, já é 1h30 da manhã. Eu estudei bastante sobre a Rússia e todos os vídeos de russo que eu estava encontrando, eles estavam com legendas, pouquíssimos vídeos com legenda em português, muitos vídeos com legenda em inglês, e eu não consigo validar nada. Eu escuto os caras falando e eu não consigo dizer se a legenda está de acordo ou não está de acordo, porque eu não consigo capturar absolutamente nada. Não conseguia porque agora já pego umas 20 palavras aí e é só isso mesmo. E aí eu falei, quer saber, ao invés de jogar Lost Ark tem uma lore linda, é um jogo lindo, é tudo lindo, é legal, mas porra, faz muito tempo que eu não estudo absolutamente nada, e para me transformar faz muito tempo que eu não começo a estudar um idioma, então eu estou muito distante desse momento de começo de caminhada, e para ser um professor melhor para os meus alunos que estão chegando agora no inglês e não sabem absolutamente nada, eu preciso lembrar como são difíceis esses primeiros passos, como é difícil esse primeiro contato com he e she, que você não tem ideia da diferença de he e she, de ele e ela, de him e her. E nada faz sentido e você acaba de ter contato com uma palavra e você já esquece. Eu preciso voltar a ter contato com isso. E aí eu decidi que eu vou estudar isso. E aí eu vou compartilhar com vocês as coisas mais incríveis que eu descobri. E a primeira coisa que eu descobri vendo alguns vídeos no YouTube, que a escrita ela é fonética, quase, mas aí assim, a escrita no português ela também é quase fonética, ela não é completamente diferente. A gente fala ti e não te, né? A gente não é diferente, não é completamente. Então a nossa pronúncia ela também não é exatamente igual se escreve. Em inglês é tudo diferente. Em inglês, se você não tiver experiência anterior com uma palavra, você não tem como ler um texto. E aí, saber que eles têm 33 letras e não 2.000, mais de 2.000. Se você quiser ler japonês, por exemplo, você precisa saber pelo menos umas 1.000 letras para começar a brincar. Então, assim, eu não vou ter que aprender 1.000 letras, eu vou ter que aprender 33 e vai ser de um idioma fonético. Então eu falei, tô dentro. E quando eu era moleque, eu gostava muito daqueles almanacões da Turma da Mônica. Eu ia na biblioteca, pegava aqueles almanacões, aquela coisa de férias mesmo. E tinha um negócio, eu não sei se vocês lembram, vocês são muito novinhos para isso, a maioria de vocês, mas se tiver uns caras da minha idade aí, nós que é velho, nós sabe que tinha lá, no meio da revista, tinha os passatempos, e aí tinha os códigos. Então, por exemplo, uma nuvenzinha correspondia à letra X, e não sei o que desenho, a gota ou a fruta, ela correspondia à letra F. E aí o passatempo era você ficar vendo um monte de desenhos e escrevendo as letras correspondentes, e aí no fim você tinha uma frase, essa descoberta ali. Cara, eu adorava fazer aquilo. Os primeiros passos, os primeiros passos essenciais do russo, eles têm me trazido de volta essa diversão, e eu tô sentindo que eu tô literalmente jogando um jogo aqui. Porque aqui você tem as letras, e esse site que eu achei sensacional, que eu vou deixar linkado na descrição do vídeo, né, que vocês queiram fazer com vocês mesmos o que eu estou fazendo comigo. Mas, por exemplo, você tem aqui a letra A. Essa letra B é a letra B mesmo. E essa outra letra B, porque são duas. Essa daqui tem som de V. E essa daqui tem som de G. E ela vai fazer o G, 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 Gugu. Essa letra aqui ela tem um som de D, mas é um D meio esquisito, que vai soar agora. Aí tem I e E. Esse som é um som que a gente não tem, e esse é o Z mesmo. Esse é o som de Z. E aí começam umas birras porque, por exemplo, esse N ao contrário, ele é um I. O K, essa letra esquisita que é o L deles, isso daqui a gente tem que lembrar, porque tem uma letra sem essa perninha, mas com essa perninha é o L. O M tem som de M. Olha que desgraça. A gente tinha um N que tinha som de I, e o H ele vai ter som de N. O O ele vai ter som de O ou de A, dependendo se ele é tônico ou não é. Essa letra aqui, ó, que não tem essa perninha aqui que eu falei, ele é o P, ó que desgraça. E aí você fala, pô, mas e essa letra P aqui? Esse é o R, esse é o R, mas esse é o R fraco, aquele que está no meio da palavra.
aquele que está no meio da palavra. Esse daqui é o S, e isso daqui está virando uma aula desnecessária, né? Esse daqui é o som de F, esse daqui é o som de U, e tem uns sons assim que a gente não tem, uns sons que não soam, um U, um Ya, e por aí vai. E depois que você aprende isso, e é engraçado, né? Porque você tem umas palavras, você pode clicar nas palavras aqui de exemplo. Inclusive eu dei muita risada quando eu encontrei a Xoxota. Cara, eu rachei o bico quando eu vi isso. Desculpa, eu sou o meu lado da quinta série, ele falou mais fácil. E esse X ele tem som de Ra. Então esse daqui é ha, tá, sei lá. Bom, uma vez que você tem esse primeiro contato com as palavras, antes de marcar qualquer aula com qualquer professor, porque metade desse vídeo aqui é para falar dos professores bacanas que eu andei conhecendo, aí eu encontrei esse outro site que eu também vou colocar na lista aqui, e cara, esse daqui é um glossário, e ele é um glossário com um som que eu achei simplesmente incrível. Então, durante um bom tempo, nesse fim de semana, lembra que eu estou fazendo uma quest de 1000 horas, né? Então eu preciso ficar 1000 horas fazendo isso daqui e ver onde que eu chego com essas 1000 horas, se eu chego perto da fluência ou não. E eu acho que o meu conhecimento de inglês e de japonês vai me ajudar muito a desenvolver bem com isso. Mas aí, basicamente, o meu treino, ele tem sido... eu vou colocar o fone aqui para eu conseguir validar. Engatinhar, aprender a ler. Então o que eu faço? Eu bato o olho aqui, aí eu lembro que isso daqui tem som de S, esse daqui tem som de K, esse daqui tem som de Z, esse daqui tem um som de T, e esse daqui é um esticado desse T. Então esse daqui vai soar um T. Então o que dá isso daqui? Não faço ideia, mas é alguma coisa do tipo skazat. Сказать. Ó, que da hora. E aí a gente vai seguindo isso, e cada verbo desse daqui é uma atividade, e eu não preciso memorizar. Aprendam isso para vocês. Quando você vai estudar inglês, espanhol, qualquer outra coisa, teve contato com uma palavra, associou ao que ela de fato significa, permita-se esquecer. Por quê? Porque é impossível você chegar à fluência de um idioma sem ver muitas vezes, sem trombar infinitas vezes com essa palavra. Então, como que era? Skazat, mas eu posso esquecer, eu me permito esquecer, e aí eu lembro disso da próxima vez que eu precisar estudar, e a hora que eu precisar estudar eu tenho o Google Tradutor para isso. O Google Tradutor, aliás, que tem uma pronúncia humana boa aqui do russo. E basicamente eu vou meio que pescando qualquer palavra aleatória aqui, e aí quando você, tipo, vamos pegar esse responder, que não faço ideia do que seja, esse O não é tônico, porque a tônica tá aqui, então ele não vai só como O, ele vai só como teach, porque esse daqui é um T, esse daqui é um I, né? E esse tem um som de T aqui no final. Ответить. E aí é importante que você... isso daqui vale para o inglês se você estiver começando agora. Não basta você escutar, não adianta saber escutar, é o seu corpo que aprende a falar. Então depois de apertar isso daqui... Ответить. Eu preciso dizer ответить. E se eu não conseguir pronunciar exatamente como deveria, não tem problema, porque eu posso ficar falando errado até eu, de repente, eventualmente conseguir falar certo. Palavras assustadoras. O que era isso daqui? Esse negócio esquisito, ele tem um som de G. G. E esse G, ele vai soar junto com um D. Esse daqui é um D e dá. Então, como que soa um som de G com D? Já, não faço ideia. Jat. Jdat. Então, eu pensei em jat, errei. Jdat. E em russo tem conjugação também. E para cada pessoa, por exemplo, eu espero, você espera, a gente espera, eles esperam. Vai ter isso também, mas ele também, assim como no português, ele segue um padrão. Então eu já saquei que, por exemplo, quando eu estou falando de mim, geralmente ele termina com you, ju, e aí todos os verbos eles vão terminar mais ou menos do mesmo jeito. Quando eu fico de saco cheio de verbo, eu vou para substantivo. E aqui tem um monte de páginas aqui. Por exemplo, que você vê pessoa,
ano, tempo, e aí cada palavra dessa daqui vai ser um joguinho à parte, e essa página você separa por categorias também, e nas categorias você pode escolher, por exemplo, comida, é um servidor dos caras, devagarzinho, e aí você pode ver frutas, por exemplo, frutas, e é engraçado que banana é meio que banana pretty much everywhere, em quase todo lugar, então isso daqui é um B, e isso daqui é um N e um A, banana. Banana. Tá vendo? E vira uma brincadeirinha gostosa. Com isso daqui eu consigo estruturar frases? Não. E aí entrou a necessidade dos professores. Do professor. E aí eu tava procurando, cara, onde é que eu vou encontrar professor de russo? E aí eu encontrei esse site que eu quero apresentar para vocês, que foi simplesmente espetacular. Isso daqui são os meus concorrentes. Quando eu bati o olho, eu já percebi que é diferente daquele Cambly. Tomara que esse Cambly aí ele não me processe. E a lembrança que eu tenho deles é de 10 anos atrás, então pode ter mudado já, tá? Mas até onde eu sei, o Cambly, você se matriculou lá e é um preço único. E isso é péssimo para o professor e é péssimo para você que contrata. Sabe por quê? Porque o Cambly ele paga muito pouco. Pelo menos 10 anos atrás, quando eu fui ver o que ele fazia da vida, eu vi que ele paga muito pouco para os professores. Então eu jamais daria aula lá. Consequentemente, os bons professores, não estou falando que eu seja bom, eu estou falando bons professores qualificados, com experiência, com carreira formada, os caras não vão se submeter a trabalhar no Uber da aula de inglês, então eles não vão, nada contra o Uber, nada contra as condições de cada um, mas eles não vão querer dar aula no Cambly, por quê? Porque paga muito pouco, a restrição com o contato com o aluno é muito grande, e não é um lugar que seria para mim. Agora, essa plataforma, ela tem uma coisa sensacional, que é cada professor colocar o preço que quiser em si mesmo. Isso daqui já achei sensacional. Então, tomem cuidado, porque quando você vê muita gente batendo no pé, defendendo igualdade, renda igual e tudo igual para todo mundo, é zoado, porque a gente precisa ser recompensado por aquele esforço a mais, por aquele extra mile que a gente anda na vida. E aí você escolhe o idioma que você quer estudar, no meu caso eu coloquei aqui russo, e você decide que preço você está disposto a pagar, e aí você coloca lá o seu máximo aqui. E aí você pode fazer algumas exigências, por exemplo, você pode pedir que esse professor ele tenha especializações, ou você pode pedir que ele fale alguma coisa especificamente. E para mim é muito importante que um professor de russo fale inglês, ou espanhol, ou alguma coisa, mas assim, tem que ser algum idioma. Eu não tenho esperança de encontrar um professor que fala português aqui, sei lá, talvez até tenha, mas eu preciso de alguma maneira que esse cara seja capaz de me explicar o porquê da coisa que ele está me falando aqui em russo daquele jeito. A gente precisa ter uma boa comunicação. Eu não acho que um professor nativo, para você que não sabe nada de inglês, seja bom. Por quê? Porque você vai ter dúvidas e esse professor não vai conseguir sanar, e não necessariamente sabendo só o seu idioma ele vai ter, só o idioma dele ele vai ter aquilo que ele precisa para conseguir tirar as suas dúvidas, por exemplo. É muito importante para mim que eu tenha apenas falantes nativos, porque se eu vou contratar alguém para me dar aula de russo, seria muito mais interessante que essa pessoa fosse russa e não, sei lá, chinesa que morou na Rússia. Nada contra a China, mas assim, nativo. Muito bem, e aí você vê que dentro desse raio aqui você tem tudo isso de professores, e aí você descobre uma coisa incrível, que o nosso poder de compra ele tá equivalente à Rússia, e assim, a gente tem muita vantagem, por exemplo, se você quiser estudar espanhol e se tiver tudo bem, para você ter aula com um professor da Argentina, da Colômbia, da Venezuela, cara, você consegue aula muito barato mesmo. Mas na Rússia ainda assim você consegue professores baratos. Chinês também, cara, você consegue uma aula muito barata. Se eu escolher colocar alemão aqui, você quer ver como vai ser mais difícil? Vamos colocar que eu quero pagar no máximo R$50 numa aula de alemão. Eu vou ter 4 professores. De onde eles são? Então, eu tenho um professor argentino, eu tenho um professor da Nigéria, eu tenho um professor da Índia e eu tenho um outro professor da Índia. Temos alguma coisa contra pessoas dessa nacionalidade? Pessoalmente não, mas eles não são nativos de língua alemã. E aí você descobre o porquê tem tão poucos professores. Porque o poder aquisitivo da Alemanha, o poder aquisitivo, a moeda da Alemanha, ela é muito cara para nós. Então, muito provavelmente, se você não quiser ter um professor da Áustria acho que ok, da Alemanha você já começa a encontrar por R$52. Mas se você quiser ter uma abundância de profissionais, você vai ter que aceitar pagar mais caro por isso. Então, não é que não existam professores de alemão.
que muitas vezes pela qualificação da pessoa, inclusive brasileiros aqui, ó, você tem que estar disposto a pagar o que eles custam. Você tem descrição deles, tem a quantidade de aulas que eles já deram na plataforma, e a quantidade de aulas que eles deram na plataforma, para mim, Fausto, é muito mais importante do que os alunos ativos que eles têm, porque o cara pode ter 10 alunos ativos porque é o que ele aguenta carregar na agenda dele. Mas para mim é muito interessante que eu tenha um professor como esse Robin aqui, por exemplo. A mãe dele é brasileira, o pai dele é alemão. Eu acho que esse cara aqui é legal, porque ele pode te ensinar no teu idioma, né, o porquê das coisas, da língua nativa dele. Cara, de que outra forma você encontraria esse cara aqui? É que eu não saio procurando professor de idiomas frequentemente, eu não saberia encontrá-lo em alguma outra plataforma. Talvez no LinkedIn, não sei. Bom, eu fiz a minha aula com o Alex, eu marquei com a Arina, e eu vou fazer uma aula de espanhol com a Oriana. Porque eu quero aprender espanhol? Não, porque russo, cara, é um negócio muito difícil. E eu tô esquentando muito a cabeça. E aí, com o espanhol, eu vou conhecer argentinos, eu vou falar com colombianos, eu vou falar com venezuelanos, eu vou pagar relativamente barato para isso. E esses R$12,90 aqui, esses R$12,90, talvez na Venezuela façam muita diferença na vida de uma pessoa. E o Alex é um professor que, cara, além de me cobrar muito barato, é um cara muito qualificado. Preciso dizer para vocês, embora ele estude inglês há 7 anos, embora o inglês dele seja muito bom, ele ainda tem uma certa dificuldade de didática, e talvez ele fosse um professor muito frustrante para mim se eu não soubesse exatamente o que eu quero. Se eu não soubesse exatamente o que eu quero, para mim ficaria mais difícil. Portanto, outra dica que eu tenho para dar para vocês: se você vai contratar 1 hora de um professor de idiomas, que seja eu, que seja qualquer outra coisa, independente se é caro, se é barato, saiba que você vai ter que estudar por muito mais tempo do que você passa com o professor durante a aula. Então é muito importante que você se prepare fora da aula para que você aproveite melhor o tempo durante a aula. Se eu chegasse na aula sem saber absolutamente nada do que eu quero aprender, e se eu deixasse tudo na mão dele, ele poderia ser um professor ótimo que saberia me conduzir, ou ele poderia ser um professor mediano ou regular que não soubesse me conduzir tão bem assim, que calhou de ser o caso dele. Então, ele tinha dificuldade de saber exatamente para onde ir, em que momento, mas como eu estava ali com as perguntas todas prontas e eu falava, agora eu quero que você me ensine isso, me explique isso, como que é o verbo to be em russo, como que é esse negócio de gênero em aditivo, por exemplo, se a casa é vermelha, a casa é menina, o carro é menino, você fala carro vermelho. Então ele solucionou grande parte das minhas dúvidas e me deu muito material. Além dos 2 sites que eu tinha encontrado sozinho, ele me deu outros materiais complementares que foram muito interessantes para mim. Eu não vou streamar aula nenhuma que fizer por questões de ética e de respeito, mas, experimentem, pode ser muito legal. Eu vou dar uma dica de um glitch que tem aqui também. A minha primeira aula, eu paguei R$26, e aí eu ganhei, sem precisar recomendar isso para ninguém, e eu não vou deixar link meu para vocês me darem aula de graça, nada disso. Embora tenha na plataforma, você indica um amigo e você ganha créditos, mas tem o lance que quando você faz uma aula, você pode solicitar uma aula experimental gratuita de qualquer professor. Então, na minha primeira aula eu paguei R$30, com taxinhas, conversões, eu paguei R$30 na aula do Alex, e acabou que eu escolhi eu escolhi a minha aula grátis, né? A minha aula de cortesia, eu escolhi com a Arina, que é uma professora cara, que custa 87 pontos, super qualificada, e eu quero ver qual que é dela. E aí eu paguei esses R$12,90 aqui e vamos ver qual é. A aula é feita na própria plataforma, você pode salvar o chat, você pode guardar arquivos que tem ali. E aí, cara, boa sorte. Espero que vocês
para quem servir, eu espero que seja muito útil. É muito interessante também que vocês vejam avaliações, e muitos professores aqui têm avaliações muito ruins do tipo, o cara deixou a conferência rolando lá e não me deu aula e o tempo acabou e o cara saiu. Tem gente que tipo, o cara me deu a aula foi espetacular, só que aí no final ele falou que ele não trabalha na plataforma, ele só dá aula por fora, mas ele cobra mais caro. Então assim, vai ter gente mau caráter, em todo lugar tem, mas aí as avaliações elas te dão um poder muito bom de avaliar as pessoas. Eu não escrevi a minha avaliação do Alex ainda, mas eu vou fazer uma avaliação muito positiva, porque o cara merece a nota definitivamente. Da minha parte foi 5. Bom, agora que eu não estou jogando Lost Ark, significa que eu não vou começar? Não significa nada. Significa que agora que eu me interessei por russo, esse canal aqui vai virar canal de russo e eu vou ficar falando sobre isso agora? Também não. Eu tenho muitos outros interesses. Inclusive eu quero fazer o vídeo para um de vocês e a gente vai falar de relacionamento de novo, aquele vídeo de papo de homem e tal. Eu sei que eu preciso seguir com a playlist de capacitação e tem tantas outras coisas que a gente vai falar. Vocês também me pediram para falar de fundos de cria, uma coisa que eu preciso fazer para vocês. Eu só preciso encontrar tempo para conseguir fazer tudo isso, porque eu estou com uma demanda de trabalho muito alta, mas eu estou numa energia muito boa. Vocês sabem que eu lido com depressão crônica e às vezes a minha energia ela vai tão baixa que eu não consigo produzir absolutamente nada, mas eu quero aproveitar que eu estou num momento de alta e ser o mais produtivo possível. Gente, não adianta você estudar, isso serve para inglês se você quiser estudar inglês, não adianta você estudar como se ao final de todo esse dicionário aqui, vamos pensar no jeito errado, eu vou estudar todas essas palavras, porque aí o dia que eu chegar no final de toda essa lista eu serei recompensado com a fluência. Não é assim que se estuda. Não é assim que se estuda. Você não precisa decorar todas as frutas para depois dizer que você adora goiaba, que você adora morango. Pegue a fruta que você adora e se coloque em coração em situações de conversas em que você diria para as pessoas que você come morango, que você gosta disso, que você faz aquilo. É comunicação, comunicação, comunicação. Comunicação é só falar? Não. O tempo da aula aqui, ele é muito importante, mas talvez com uma aula semanal, 2 aulas semanais, para mim já seja mais do que suficiente. O que eu preciso? Eu preciso escutar muito. Então, o que eu tenho feito muito no YouTube? Buscado vídeos de pessoas falando em russo com legendas em inglês, porque português não é sempre o que a gente acha. Então, o que acontece? É muito bom quando você tem um contexto e quando as pessoas todas ficam girando em torno de contexto. E melhor ainda é aqueles vídeos de entrevista em que os caras saem na rua e saem perguntando para um monte de gente, né? Então, se a pessoa ela pergunta qual é a sua cor preferida, cara, não tem vídeo mais besta, mas também não tem vídeo mais útil. Eu assisti um vídeo que o cara saía na rua e falava assim: qual idioma você acha mais bonito no meio de todos? E aí os caras ficavam, e o povo russo repetindo assim, inglês que? E aí a gente vai criando os padrões e começa a tirar um sarro, né? Então é portuguesinski, e aí não sei quinski, e você vai pegando alguns padrões e você vai vendo diferentes pessoas falando as mesmas palavras. Você precisa falar exatamente qual as pessoas estão falando? Não, mas vai treinar o seu ouvido para conseguir decodificar aquilo quando você estiver escutando. Então a gente teve um vídeo lá em que eles estavam falando sobre relação de marido e mulher e teve tanto marido e teve tanto mulher naquele vídeo que agora eu escuto marido, esposa, e eu já consigo identificar essas palavras. O copo sempre meio cheio, um quarto cheio, 10% cheio. Não é assim, puta, escutei meia hora de vídeo e entendi só 10%. Não, puta merda, escutei meia hora de vídeo e entendi 10%, que da hora. Eu vou pegar essas palavras e vou tentar construir frases com ela, e vou tentar treinar com esse vocabulário que eu tenho para ver onde eu chego. E não é a sua inteligência fenomenal, e sim a sua capacidade de transformar em hábito que vai te levar em algum lugar. Gente, idioma não é igual MOBA, que você joga a vida inteira e é ruim a vida inteira. É igual um MMO, você joga, você pode fazer até um progresso menor que seu coleguinha que é pay to win. Veio com o cérebro pay to win, ele no mundo que já veio com uma certa habilidade. Mas se você dedicar tempo, se você criar um hábito, se você se dedicar a isso, você inevitavelmente vai conseguir muito conteúdo. Eu estou deixando na página do Alex lá, não é
para promover o cara necessariamente. Usem essa plataforma aqui para encontrar professores sem interesse. Vamos fazer um teste aqui? Vamos procurar um professor de inglês, que fale português. Vamos ver se a gente acha aqui. Vamos ver. Vamos ver. Tem muito português de Portugal. Essa professora é da África do Sul. Você vai ter que ficar procurando as bandeirinhas. Já encontramos a Bárbara, muito bonita. Tem a Ana. Você vai vendo os preços aqui e lendo as inscrições. E, cara, isso daqui é o LinkedIn dos cursos de inglês. É uma plataforma que eu simplesmente adorei ter conhecido. O pessoal está cobrando mais barato do que eu, aproveitem. Bom, é isso. No próximo vídeo, muito provavelmente... olha que sensacional. Vamos supor que você decida fazer aula com o Nathan, que fala... ele fala português. Proficiente, muito bem. Você nem precisa de muita dificuldade. Você olha aqui e você já vê os horários que ele tem disponíveis. Já sabemos que o Nathan não trabalha na sexta-feira, mas você pode escolher o dia que você quiser, você seleciona um horário, e esse horário ele sempre vai estar no seu fuso. Então, por exemplo, se eu marco aqui na segunda-feira, 10h30, é 10h30 do meu horário, independente do lugar do mundo em que ele estiver, e ele vai ver no horário do fuso dele. Isso é maravilhoso, porque a gente não precisa ficar dizendo, fazendo conta, vai ser 4 da tarde aí. Não, tipo, a plataforma, ela já é muito intuitiva, e você escolhe o horário e a pessoa prova. Uma coisa que eu achei interessante, quando eu fechei aula com o Alex, ele me mandou um monte de perguntas e a gente fez uma conversa muito extensa sobre os meus objetivos. Então, quando eu cheguei na aula, ele já sabia mais ou menos como lidar comigo. Com a outra professora aqui, ela já fez uma dinâmica diferente. Ela me mandou um teste, cara. Então a Oriana, ela me mandou um teste e eu fiz uma provinha. Eu achei divertido, poderia ter achado um saco, mas ela tem o resultado na minha prova e ela já sabe mais ou menos por onde que ela vai começar a aula dela. Vou fazer aulas de russo até cansar, depois eu vou passar para chinês. Para descansar eu vou fazer aulas de espanhol e talvez aí de francês, e eu espero que isso me torne um profissional melhor. Por conseguir me colocar no lugar do aluno que está começando, entender as dificuldades que ele tem, e ter contato com outros professores, outras culturas que ensinam de formas diferentes. Eu espero melhorar o meu próprio jeito, não que eu acho que ele seja tão ruim assim, senão imagina, não estaria tão lotada, modéstia à parte. Chega, né? Por hora é isso. É isso que eu tenho feito da minha vida. Assisti muitos vídeos da Ucrânia e as pessoas estão extremamente tranquilas porque elas não têm medo do Putin, e o que está rolando, todo mundo sabe, é uma explícita medição de pau que todo mundo já está acostumado, porque isso não começou ontem, isso daqui já dura 6 anos, pelo menos, e aí quando você vai ver pessoas bem informadas, pessoas que eu admiro por serem bem informadas na Europa, por exemplo, elas estão absolutamente tranquilas dizendo que isso é uma briga retórica que acontece de tempos em tempos, já aconteceu várias vezes, embora seja perigoso porque a guerra do Iraque começou com essas mentiras e essas desinformações. Está muito claro que os Estados Unidos não é louco, porque ele não está lidando com o Iraque, ele está lidando com uma coisa muito maior, e muito dificilmente ele vai ousar fazer isso. E aí, se realmente as coisas elas forem escalar, aí não adianta você se preocupar, vai dar merda de qualquer jeito, é a única certeza que você pode ter. Mas eu não acho que esse seja o caso, então fiquem tranquilos. Por hora é isso, espero que seja útil, um grande abraço.